Olá, muito boa noite. Estamos no ar aqui na TV NH com o programa Eleições 2013 especial. Hoje para analisar o panorama político, o novo panorama político criado aqui no Novo Hamburgo em função da saída da candidatura de Tarcísio Zimmermann e a entrada de Luiz Lauro. Estão aqui para debater hoje, nessa noite de sexta-feira ao vivo, ao meu lado direito, o Raul Azambuja, nosso comentarista nas sextas-feiras. À minha esquerda, Rodrigo Stefan, diretor do portal novohamburgo.org. E aqui, à minha esquerda da esquerda, o Felipe Oliveira, o nosso analista político aqui da TVNH, jornalista e também está fazendo ciências políticas. Né? A gente vai debater hoje esse novo panorama político que está instaurado aqui na cidade de Novo Hamburgo. Eu já começo com uma pergunta para o Felipe Oliveira, nosso analista político, sobre essa decisão que foi divulgada hoje à tarde, né, no nível de Rio Grande do Sul. O segundo município que tem a sua eleição suplementar cancelada. Vacaria já havia sido cancelada e agora uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A eleição suplementar estava marcada para o dia 3 de março, o mesmo dia de Novo Hamburgo, lá em Erechim, foi cancelada e o prefeito eleito nas urnas, que havia sido cassado, vai tomar posse oficialmente. Felipe de Oliveira, tem alguma possibilidade de algo semelhante acontecer em Novo Hamburgo? Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Raul. Boa noite, Rodrigo, aos telespectadores da TVNH e também aqueles que nos acompanham pela internet, especialmente aos internautas que também costumam acessar o portal novohamburgo.org. Adriano, respondendo a tua pergunta, nós já estamos falando sobre esse processo eleitoral suplementar aqui na TVNH desde o final do mês de janeiro, quando as chapas foram inscritas, mas ainda antes disso, o telespectador vai lembrar, no ano passado, quando houve a eleição de 7 de outubro e o ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, do PT, foi eleito, com mais de 53% dos votos, na semana seguinte falávamos que haviam várias possibilidades jurídicas de aquela eleição ser anulada, tanto é que ela foi, estamos aí debatendo isso no dia 3 de março, e só ocorreu em novembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, decidiu que o registro de candidatura do então prefeito Tarcísio Zimmermann não era válido, ele realmente foi enquadrado na lei da ficha limpa e por isso estamos tendo nova eleição. Diante dessa decisão, o que é que o PT e os seus advogados fizeram? Recorreram ao STF, o Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, tentando reverter essa decisão do TSE. Portanto, objetivamente respondendo a tua pergunta, existe sim a possibilidade de essa eleição do dia 13 de março não ocorrer. Eu avalio pessoalmente pela experiência que tem muito remota essa possibilidade. Agora, há também uma outra conjuntura, que é a de 3 de março, o prefeito eleito Lauermann ou Kopchina se consagrar nas urnas prefeito para os próximos 4 anos, assumir, eventualmente no final de março, o seu mandato, e o STF decidir julgar depois esse processo. E aí, de alguma forma, validar a eleição do Tarcísio, e teríamos um imbróglio jurídico ainda maior do que esse que estamos vivenciando na cidade. Para quem não tem prefeito, a gente fica com 2 daí. Teríamos nesse caso, e aí avaliem vocês que nesse caso, certamente, Kopchina ou Lauro, especialmente Kopchina, se for ele o eleito no dia 3 de março, se sentiria lesado, porque foi nas urnas também eleito prefeito, e aí tentaria uma brecha jurídica para recorrer a essa eventual decisão. Bastante difícil de entender esse processo, mas objetivamente existe a possibilidade, é remota, existe também essa possibilidade que avalio também remota, porque a gente sabe que há um clima de bons amigos entre os poderes, para falar numa linguagem mais popular, e dificilmente o Supremo Tribunal Federal deslegitimaria uma decisão do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal, última instância da Justiça Eleitoral, que decidiu que o Tarcísio não podia ter seu registro. Mas há essa possibilidade, sim. Num país que o Renan está lá no Senado, qualquer possibilidade remota não podemos descartar. Não é descartar. É importante a gente destacar, dando boa noite aos membros da mesa e aos nossos telespectadores, importante destacar que se essa decisão vir a ser tomada pelo Supremo, Tarcísio já tem 3 votos contra 1, porque o TSE é uma Câmara formada por membros do Supremo, do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, além de advogados. Tá? E aí as pessoas que votaram, que são membros
da Suprema. Essas 4 pessoas, uma delas subiu, né, era do STJ, foi convidada ao Supremo, e os votos foram exatamente eles, né, 3-1 pró-tradição. Dias Toffoli, não vou lembrar todos agora. Marco Aurélio Mello, né? Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Henrique Dias, não, Henrique Dias é o Henrique, né, eles são contra a ministra, né, contra o presidente. Mas também existe uma vontade, um clamor para que seja buscado um entendimento maior entre os poderes, né, entre, na verdade, as câmaras desse poder, para que exista uma uniformização, né, um apelo muito grande que não se viu enveredar sobre um state só, mas existe sim um apelo para que a decisão seja cada vez mais única entre todos eles, né. Acompanho o Felipe de uma forma ainda mais contundente. Essa, para mim, eu faço completamente essa possibilidade. Nós não devemos enxergar isso acontecendo. Dia 3 nós temos a eleição, essa briga está muito quente, né? A gente teve a decisão que era aguardada, nós anunciamos isso no outro debate, que provavelmente era isso que ia acontecer, era inevitável, sobretudo porque foi o mesmo juiz que julgou 2 vezes, não iria se contradizer de maneira nenhuma. Já previmos que o Luiz Lauro seria deferido, caso houvesse um pedido do PMDB contra a candidatura do Luiz Lauro, e vice-versa. Já havíamos previsto que Kopchina teria sua candidatura legitimada, e de fato acabou acontecendo, né? E o que se vê nesses últimos dias é um acirramento de ânimos, né? A disputa tem tomando um formato, uma formatação, um calor, né? Na verdade, entre os partidos. Né? Que na rua a gente vê as pessoas começando a conversar um pouco mais, até a gente conversava antes em off, né? A gente vê as pessoas falando um pouco mais sobre isso tudo, sobre esse cenário, mas ainda muito desinteressados, né? E essa é a grande problemática, né? A gente precisa definir o futuro da nossa cidade. Tem uma explicação, Rodrigo, para essa falta de interesse, que é uma explicação até que, do ponto de vista da comunicação mesmo, e a gente que discute comunicação, estuda comunicação, tem condições de fazer essa avaliação, que é um clima de eleição que não está presente no município de Novo Hamburgo, porque as pessoas não ligam a TV e assistem ao horário eleitoral. Aí alguém vai dizer, não, mas a TV aberta normalmente passa a propaganda política de Porto Alegre, eventualmente quando tem eleição nacional, mas o clima de eleição ele fica presente. E a herança de Jesus, qual né? seja. Jesus deixou sua herança na política. Mas isso também que é a falta dos cavaletes. Que é a falta dos cavaletes nas ruas, né? Então essa é uma eleição totalmente atípica. Não tem rádio, não que tem TV local normalmente, né? Mas a TV de Porto Alegre e agora não tem cavalete. Mobiliza então, a pergunta é, o número de abstenção será maior ainda? Do que foi? Existe um desinteresse, uma campanha pelo voto em branco muito grande, que a gente vem discutindo, interagindo com os internautas, porque o nosso objetivo não é formar opinião, mas sim provocar para que as pessoas discutam, questionem, né? A gente falava sobre a primeira pesquisa que foi encomendada pelos veículos, né, pelo TVNH, pela revista News, pelo portal Novo.org, não como uma forma de indução, porque de fato ela não cabresteia ninguém, ela provoca a discussão, ela diz, mas será? Mas quem? Mas onde? Por quê? Então tu mostra que houve um trabalho maior de um partido em tal lugar, que houve uma rejeição maior a determinada atitude de uma pessoa ou outra junto a um nicho social ou econômico ou de cultura, né?